Você deve estar cansado de ver receitas com xarope de açúcar, xarope de fruta, xarope de não sei o que e não sabe reproduzir, pois chegou a sua hora de aprender. Meu nome é Rafael Mariatti e essa é mais uma aula do Clube do Barman. E hoje vamos falar sobre xaropes. Primeira coisa que você deve saber sobre o xarope é que ele nada mais é que a dissolução de açúcar em água, ou seja, uma parte de açúcar para uma de água. Pela legislação, mais precisamente 52% de açúcar, 48% de água. Então, para fazer isso, você só precisa de uma panela, um fogão, aquecer a água, diluir o açúcar e voilá, tá pronto. Vamos lá então? Vou colocar aqui 52% de açúcar. Aqui eu vou usar açúcar demerara. O açúcar demerara, ele é muito parecido com o açúcar mascavo. Ele passa por um refinamento, mas não é um refinamento químico. Então ele mantém as propriedades nutricionais da cana-de-açúcar. O mascavo ele não passa por refinamento nenhum, só cozimento. Então faz com que o açúcar seja mais saudável. Então eu vou pegar aqui o açúcar e um pouquinho menos de uma parte de água. Antes de aquecer, eu vou misturar com a minha colher bailarina. É importante que a colher bailarina entre só antes. Não é bom usar metal enquanto você faz a diluição do açúcar, porque ele fica cristalizado. Então mexa antes de começar a ferver e deixe apenas o fogo agir. Em menos de 5 minutos o xarope de açúcar está pronto. Se você deixar muito tempo, o xarope vai ficar mais espesso, então a proporção de açúcar para água vai aumentar. Você vai ter mais partes de açúcar para menos água, porque a água vai evaporando conforme o tempo, certo? Ao finalizar o processo, você pode pegar uma garrafa esterilizada, limpa, com muito cuidado, porque isso queima demais. Espere esfriar e só então tampe e leve à geladeira. Geralmente uma nutricionista pede para você manter um xarope para 30 dias. Veja a quantidade que se usa em 30 dias e faça a quantidade adequada para o seu uso. Quando você for usar um xarope de frutas e você veja a receita, é muito simples, basta você adicionar ao xarope de açúcar um suco de frutas concentrado. Aqui, por exemplo, eu tenho um suco de frutas de amora concentrado. Eu vou adicionar 30 a 40% do suco, para matar qualquer micro-organismo que tenha no suco. É importante misturar o suco quando o xarope ainda estiver quente. E aqui eu tenho um xarope de amora concentrado. Aqui usamos uma parte para um. Existe o xarope enriquecido, que fazemos 2 partes de açúcar para uma de água. É muito importante que você pense na sua receita antes de fazer o xarope. Quando você faz um xarope simples, que seria uma parte de açúcar para uma de água, ou 52% de açúcar, 48% de água, que você vai adicionar mais água quanto maior a quantidade de xarope. Quando você precisa adoçar e quer adicionar pouca água, faça sempre um xarope enriquecido, ou seja, 2 partes de açúcar para uma de água. Assim como esse xarope de framboesa, essa técnica pode ser feita para qualquer outro xarope com suco de frutas. Uma outra coisa que você pode fazer antes do preparo do xarope é clarificar a água. Pegue a clara de um ovo para 1 litro de água e vá misturando a água com a clara aos poucos. Assim a água vai ficar esbranquiçada, dando mais claridade ao seu xarope. Uma outra técnica para se fazer o xarope é através da infusão, como se fosse um chá. Então vamos pegar a água. Eu vou colocar a água para ferver. Então eu peguei algumas especiarias e botânicos e vou inserir no meu xarope. Um anis estrelado, apenas um. O anis estrelado é muito forte. Isso vocês vão aprendendo conforme forem testando. Vou colocar um pouco de pimenta jamaica. Uma coisa importante, para qualquer processo de extração, a quente ou a frio, quanto menor a partícula da matéria-prima, mais rápido é o processo de absorção do sabor dela. Uns galinhos de alecrim. E para adicionar um pouquinho de acidez no meu xarope, eu vou adicionar algumas cascas de laranja, tá? Vou deixar um tempinho, vou mexer com a minha colher bailarina, ou vou colocar o meu dedo no xarope. E aqui eu já consigo sentir o sabor de todos os ingredientes juntos. Não existe um mix perfeito, existe a receita perfeita. Não saia produzindo xarope a torto direito só para ter um monte de xarope no bar. Não é para isso que serve, serve para facilitar a sua vida. Depois da água obter esse aroma que você deseja no seu
xarope, é necessário coar essa água. Produção! Após a filtração dessa água, nós temos uma espécie de chá com o sabor que nós desejamos no nosso xarope. Então eu vou voltar a água na panela. Agora que eu voltei a água na panela, eu vou colocar o açúcar para diluir. A mesma proporção, de 1 para 1. Se você estiver usando o açúcar refinado, só nessa temperatura o açúcar já vai conseguir a dissolução necessária. O açúcar demerara demora um pouco mais para diluir. Uma coisa muito interessante quando você faz o xarope saborizado, quando você usa botânicos que tem pedaços, partículas pequenas de matéria-prima, o gengibre, por exemplo, que a decantação é muito lenta, você vê que no final ele sempre fica ainda pedacinhos, mesmo que você tenha coado. Então você coa uma segunda vez depois do xarope pronto. Então vou colocar aqui o meu funil. E agora eu tenho um xarope de assinatura com os sabores que eu preciso em uma determinada receita. A técnica do xarope pode servir também para diluir um ingrediente muito importante na gastronomia brasileira, que é o mel. Você pode pegar uma parte de mel e uma parte de água e mexer com a colher até diluição total. Isso vai fazer com que a composição do mel no seu drink seja perfeita e não decante. Temos um xarope de mel ou um mel diluído pronto. E outra coisa também que você pode fazer para criar um xarope diferencial é redução. Você pode reduzir cervejas. Junto com o seu xarope você pode adicionar destilados, principalmente amadeirados, para dar sabor de madeira no seu xarope e fazer um xarope somente seu de assinatura. Uma discussão muito comum na coquetelaria é o xarope artesanal contra o xarope industrializado. Na verdade, o xarope industrial ele mantém um padrão que o xarope artesanal nunca terá. Ele também dá opção para aqueles que não conseguem produzir, seja por falta de estrutura, seja por falta de local de armazenamento. Então você tem um xarope que pode ficar fora da geladeira, por exemplo. Você pode criar o seu próprio xarope, mas procure reproduzir alguns sabores que a indústria já tem e tente chegar num sabor onde você possa comparar com os xaropes de cada marca. Assim você sabe qual sabor se aproxima mais do seu xarope artesanal, ok? Espero que essa aula tenha tirado algumas dúvidas de vocês e espero que vocês mandem as receitas de xaropes de vocês aqui pra gente, ok? Até a próxima e tchau!